tudo bem? Gente, hoje eu vou falar para vocês de um assunto assim, bem que polêmico, mesmo no meio evangélico, tá? Ainda há essa polêmica e ainda há essa dúvida, tá? Sobre os dons espirituais, principalmente o dom das línguas estranhas. Eu vou dar o meu depoimento para vocês do que aconteceu comigo e eu posso afirmar para vocês que existe sim esse dom espiritual de falar em línguas estranhas. Olha só, há muitos anos atrás o meu pai estava doente e eu convidei um rapaz da igreja para ir lá fazer a oração por ele. E quando terminou a oração, ficamos conversando, né? E eu falei para ele que nessa época eu tinha uma loja e Deus me usava muito, porque chegavam muitas pessoas, inclusive pessoas pensando em suicídio, né? E eu falava do amor de Deus, do amor de Jesus para elas, e elas se transformavam. Foram muitas vidas, né, que não foram ceifadas. Aí eu falando para ele que Deus me usava muito. Aí de repente ele virou para mim, né, e me perguntou: por um acaso você fala em línguas? Aí eu, não. Aí ele, como você diz que Deus lhe usa se você não fala em línguas? Gente, aquilo foi uma porrada na cara, sabe? E foi tão terrível as palavras dele que eu não consegui dormir naquela noite. Eu fiquei a noite toda, eu disse: Senhor, será que eu menti? Será que realmente o Senhor não está me usando? Então eu fiquei realmente contrariada e Deus viu que eu fiquei contrariada, né? Porque ele nos conhece. Quando foi pela manhã, eu sei que eu senti no coração, como se fosse a voz dizendo assim: agora vá lá na minha palavra. Gente, eu peguei a Bíblia, são 1000 e tantas páginas, são 1000 e tantas páginas. E olha só, eu abri aleatoriamente, tá? E olha onde foi parar. Eu gostaria que depois vocês abrissem a Bíblia de vocês e você lesse 1 Coríntios 14. Olha só o que Deus me respondeu. Ainda os dons do Espírito. Portanto, esforcem-se para ter amor. Procure também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Quando Deus se refere aqui à igreja somos nós, tá? Então, quando a gente fala na nossa própria língua, deixa eu dar um exemplo. O que foi nítido quando Deus assim, meu Deus, é incrível. Aí é como se chegasse uma pessoa na loja, uma pessoa pensando em suicídio, não é? E de repente eu chegasse na frente dessa pessoa e começasse a falar em línguas. O que é que iria acontecer, gente? Essa pessoa ia sair lá da loja, claro que ia cometer suicídio, porque ela não entendeu o que eu falei para ela. Então o que Deus está dizendo aqui? O dom de língua espiritual edifica somente a mim, a pessoa que fala, porque a gente fala diretamente com Deus, mas eu não vou poder edificar o meu irmão, eu não vou poder consolar o meu irmão, porque ele não vai entender.
Entendeu o que Deus disse? Foi claro, foi nítido. Então ele quis dizer que realmente eu estava ajudando e que realmente eu tinha que falar, era na minha língua para a pessoa, tá? E isso me confortou. Aí, gente, olha só que eu frequentava a igreja, mas eu nunca fui batizada, tá? E eu passei para outra igreja e realmente, verdadeiramente, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, tá? E foi nesse momento que eu fui batizada nas águas, depois que eu aceitei Jesus verdadeiramente. Depois do batismo, passaram-se 2 anos, veja só. Aí, uma colega minha, que eu tinha esse sonho, né, de falar em línguas, desde quando o rapaz falou isso, né, que eu me despertou. E eu achava bonito quando eu estava na igreja, eu achava lindo quando as pessoas começavam a falar em línguas, né. Aí, minha colega ligou para mim, fez, Mel, tem uma igreja nova e tal, você quer conhecer? Lógico, vamos sim. Aí fui lá com ela e meu esposo. Chegou lá, praticamente não conhecia ninguém, só eles dois, ficamos lá, depois acabou o culto, fomos embora. No outro domingo, aí ela ligou para mim, ela fez, Mel, olha, você vai? Eu disse, vou sim. Ela disse, olha, eu vou chegar mais tarde, porque eu vou resolver um problema. Aí eu disse, não, tudo bem, eu espero vocês lá. Como eu não conhecia ninguém, fui para minha cadeira, né? Abaixei minha cabeça e comecei a conversar com Deus em espírito, né? Orando. Porque oração é a gente conversar com Deus em espírito, né? E quando eu comecei a conversar com Deus, as meninas que estavam da direita começaram a falar em línguas. Olha só, eu de cabeça baixa e em espírito, gente. Eu conversando com Deus, aí eu falei com Deus, eu disse, meu Deus, que coisa mais linda, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Se o Senhor quer que eu fale na minha língua, continuarei falando na minha língua. Assim, eu conversando com Deus assim. Gente, antes de terminar a conversa, a esposa do pastor pegou o microfone, chegou de trás das minhas costas. Eu estou falando porque aconteceu comigo, tá? Eu não conhecia pessoa nenhuma lá, nunca falei para ninguém sobre esse episódio, nem esse desejo que eu tinha no meu coração, tá? Gente, tudo que eu estava falando com Deus naquele momento, Deus usou ela e ela falou. Toda a conversa que eu estava tendo com ele, ele falou sem esquecer uma vírgula. E disse mais, aí ela me disse, olha, Deus mandou eu vir aqui te falar isso, 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 o que eu estava falando com Deus. E ele disse que há muitos anos você tem essa vontade, esse desejo, e ele hoje vai te dar esse presente. Ele hoje vai realizar esse sonho seu de você falar em línguas. Gente, eu tô dizendo porque foi emocionante, porque aconteceu comigo, tá, gente? Então ela me abraçou, tá? E apertou na minha barriga. E para falar em línguas, olha só, gente, eu sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Eu trabalho com o cérebro. E sei que todas as palavras, primeiro entre as letras, forma as palavras, codifica e sai daqui. Gente, línguas estranhas, ela não sai do cérebro, tá? Ela sai do ventre. Gente, é impressionante quando a gente começa a conversar, ela sai daqui, chega, comprime o seu ventre, você sente que está saindo daqui do teu ventre e não do teu cérebro. É impressionante. Então, ela ela me abraçou e começou a pegar na minha barriga e dizer, fale, mas eu estava tão nervosa, tá? E Deus, ele diz assim, que quando você está muito ansioso, não adianta que Deus não entra, né? Deus só entra quando você está calmo, você tem que ficar calmo. Mas eu estava tão ansiosa, porque... Gente, foi um choque, aquele choque emocional maravilhoso, né? Porque Deus falar comigo, Deus falar aquilo que eu estava pensando e Ele realizar aquele sonho meu, né? Qualquer um fica, é impactante, tá? Então, quando ela fale,
Aí quando eu ia abrir a boca, saía em português, né? Aí ela dizia, não é português, o Espírito Santo já está dentro, fale, fale. E eu ficava mais nervosa ainda. Aí eu me afastei um pouco dela. Quando eu fui saindo assim um pouquinho, que eu me acalmei, veio outra moça de lá, menina incrível. Ela bateu assim na minha barriga, fale. Quando ela disse fale, jorrou. Gente, é impressionante. Eu passei o resto da noite falando em línguas, línguas estranhas, línguas essas que não sai daqui, língua essa que sai do seu ventre, jorra do ventre. Foi fantástico, foi maravilhoso, é maravilhoso, mas é algo que edifica somente a pessoa que fala, tá? É uma conversação entre eu e Deus, só Ele e eu entendeu? Mas é maravilhoso. E você também pode ter esse dom, tá? É só pedir ao Espírito Santo, é pedir a Deus, porque Ele ouve. Gente, então eu hoje digo para vocês que existe sim dons espirituais. Agora, Deus diz que o principal dom é você falar da palavra dele para o teu irmão, para você consolar o teu irmão, tá bom? Fica aqui um grande beijo para vocês e até a próxima. É muito bom a gente falar de Deus. Beijo.